A paz de Cristo, que Deus abençoe vocês de maneira rica e abundante. Aqui é o evangelista Leandro Vaso falando. Eu quero pedir encarecidamente para você que vai assistir essa mensagem agora, para você se inscrever no meu canal, para você dar o seu joinha lá no vídeo do YouTube, para você fazer seu comentário, que é muito importante para a gente, para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal Igreja, Evangelho e Salvação, o Ministério Leandro Vaso, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho a muito mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Eu preciso que você me ajude. Me ajude. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha, faz o comentário, deixa Deus te usar para que o Evangelho chegue a muitas pessoas para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Sou o evangelista Leandro Vaso, pastor da Igreja Evangelho e Salvação. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 28, verso de número 13, que diz assim: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo um texto que fala a respeito de transgressão, eu vejo um texto que fala a respeito do pecado. Porque o pecado é o pior inimigo do ser humano. O pior inimigo do ser humano não é o diabo, é o pecado. Porque é o pecado que nos afasta de Deus. É o pecado que impede que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas por Deus. Se algo afasta você de Deus, se algo te deixa longe de Deus, se algo impede com que você sinta a presença de Deus e tenha as suas orações respondidas, é o pecado. Esse é o nosso maior inimigo e é contra ele que a gente deve lutar, porque quando a gente luta contra o pecado e vence o pecado, a gente vence Satanás. Porque aquele que luta contra o pecado não dá lugar ao diabo e o diabo não pode se andar na vida dele. Então eu quero falar para vocês aqui algumas lições que a gente aprende com esse texto que acabamos de ler a respeito do pecado, a respeito das nossas transgressões, dos nossos delitos, das nossas iniquidades. Como lidar com isso? Como vencer o pecado? Como ter uma conexão direta com Deus? Como ter a resposta das nossas orações? Quantas pessoas têm aquela sensação de que ora, e a oração não passa do teto? Nunca tem resposta das suas orações? Quantas pessoas têm aquela sensação de estar orando e não está sendo ouvido? Porque nunca as suas orações são respondidas. E existe uma palavra muito fácil para definir tudo isso. É o pecado. É o pecado que impede as suas orações de serem ouvidas. É o pecado que impede as suas orações de serem respondidas. E é por isso que você tem essa sensação horrível de que você está orando e Deus não está ouvindo. Porque o pecado está fazendo separação entre você e Deus. Está impedindo que as suas orações sejam ouvidas e respondidas. Então hoje, Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua bondade, pela sua graça, traz para vocês lições poderosas para que o seu pecado seja perdoado, para que a sua conexão com Deus seja feita, para que a sua aliança com Deus seja feita. E todas as vezes que você colocar o teu joelho no chão e a tua boca no pó, Deus venha responder a tua oração, porque você tem conexão com Deus, porque você tem aliança com Deus, porque você tem intimidade com Deus, porque você tem um relacionamento íntimo, próximo, sincero e verdadeiro com Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, receba a palavra que eu vou pregar hoje. A primeira grande lição que eu quero falar para vocês aqui é que o que encobre a transgressão nunca prosperará. Aquele que tenta maquiar a transgressão, tenta maquiar o seu pecado, aquele que não revela o seu pecado, aquele que não confessa o seu pecado, aquele que não mostra o seu pecado, reconhecendo ele. Porque tem pessoas que pecam,
mas não reconhecem os pecados. Elas tentam sempre maquiar aquilo que fazem. E lá no fundo elas sabem que estão pecando, mas elas não reconhecem que estão pecando. Elas não reconhecem que estão fazendo coisas erradas. Então aquele que encobre a transgressão, aquele que não reconhece o seu pecado, o seu erro, que tenta manipular, dizendo que não foi bem assim, que não é isso, essa pessoa nunca prosperará. E quando a Bíblia está falando aqui de prosperidade, ela não está falando aqui de uma prosperidade financeira, mas uma prosperidade de relacionamento com Deus. Você nunca vai prosperar no seu relacionamento com Deus. Você nunca vai ter intimidade com Deus. Você nunca vai ter um relacionamento próspero com o Senhor se você continuar encobrindo o seu pecado. Enquanto você continuar encobrindo o seu pecado, enquanto você continuar não revelando o seu pecado, não assumindo o seu pecado, não confessando o seu pecado, você jamais vai prosperar no seu relacionamento com Deus. Seu relacionamento com Deus sempre vai ser distante. Sempre vai ser um relacionamento em que você vai estar longe de Deus e não terá as suas orações respondidas, não terá a sua oração ouvida e respondida, porque você estará longe de Deus por causa do pecado. O pecado estará fazendo divisão e separação entre você e Deus. Então hoje Deus está falando, Deus está dizendo, Deus ele quer renovar a aliança dele com você. Deus quer fazer com você, que ainda não tem uma aliança com ele, uma aliança pura e verdadeira. Deus quer fazer com que as tuas orações sejam ouvidas, com que as tuas orações sejam respondidas, com que você cresça a cada dia na graça e no conhecimento de Deus, com que você tenha intimidade com Deus, relacionamento puro, íntimo, sincero e verdadeiro com Deus. Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam a presença dele na tua vida, vejam Cristo na tua vida, vejam a glória dele na tua vida, vejam a pessoa do Espírito Santo de Deus na tua vida. Mas enquanto você continuar encobrindo o teu pecado, enquanto você continuar maquiando o teu pecado, enquanto você não confessar e admitir os teus pecados, você não será perdoado. E se você não é perdoado, você estará sempre longe e distante de Deus. Deus está falando para você, meu filho, minha filha, reconheça o teu pecado hoje. Reconheça o teu pecado agora. Reconheça o teu pecado nessa hora. Para de ficar maquiando o teu pecado. Para de ficar botando a sujeira lá embaixo do tapete. Para com isso agora. Para com isso nessa hora. Para de ficar tentando esconder o teu pecado. Você pode esconder do homem. Você pode esconder das pessoas. Mas você não pode esconder de Deus. Por mais que você tente esconder o teu pecado, Deus sempre vai estar contemplando o teu pecado. E é esse pecado que está te afastando de Deus. É esse pecado que está minando a tua relação com Deus. É esse pecado que está condenando você e que vai te levar para o inferno se você não admitir o teu pecado, não se arrepender dos seus pecados e não confessar o teu pecado. Essa é a verdade, essa é a realidade. É esse o evangelho que tem que ser pregado. O evangelho que confronta o pecador nos seus delitos e pecados, nos seus erros, nas suas falhas. Deus está cansado de pessoas emotivas dentro da casa dele. De pessoas que vão apenas buscar a bênção. Que acham que dando um tempinho para Deus, Deus vai fazer tudo o que elas querem. Deus não está carente da tua presença. Deus não é um Deus carente. É você que precisa de Deus. É você que necessita de Deus. Não é um tempinho dentro da igreja, cantando uns louvores e continuando numa vida podre de pecado, sem reconhecer os pecados e os erros, que você vai ter um relacionamento com Deus e Deus vai fazer tudo o que você quer. Não é desse jeito, não é assim, não.
Enquanto você continuar achando que dando um tempinho para Deus, Ele vai fazer tudo o que você quer, você vai continuar frustrado nas tuas orações, no teu relacionamento com Deus. E tem gente que está sendo enganada pelo diabo, dizendo que Deus está fazendo coisas que é o diabo que está fazendo e está enganando ela. E está enganando as pessoas que estão ao redor dela, quando não é Deus que está fazendo. E é por isso que lá na frente dá tudo errado de novo. Deus está falando para você, eu não estou carente da tua presença, eu não estou carente do teu louvor. É você que precisa de mim, é você que necessita de mim. E eu tenho graça, eu tenho bondade, eu tenho misericórdia para com a tua vida. E é por isso que eu estou te dando a oportunidade de reconhecer os teus erros, de se arrepender dos seus pecados, de confessar os seus pecados e ter um relacionamento comigo. Então hoje, olha para dentro de você. Desce do salto do orgulho. Porque esse orgulho impede você de reconhecer teus erros. Esse orgulho impede você de reconhecer as tuas falhas. Esse orgulho impede você de reconhecer os teus pecados, as tuas falhas, as tuas miserabilidades, as tuas vulnerabilidades. Esse orgulho impede você de reconhecer tudo isso. Desce hoje do salto do orgulho. Desce agora. Desce nessa hora. E confessa os teus pecados. Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. E com o coração quebrantado e contrito na presença de Deus, com lágrima nos olhos, vá diante de Deus e confessa os teus pecados. Confessa os teus erros. Confessa as tuas iniquidades. Com fé, com arrependimento genuíno e verdadeiro. Não é teatro, não. Porque tem gente que faz teatro diante de Deus, mas Deus está sondando o coração e sabe quando o arrependimento é verdadeiro e quando não é. Tem gente que chora porque errou e chora de verdade. E tem gente que chora para convencer os outros que se arrependeu de algo que não se arrependeu. Só que Deus a gente não consegue enganar. Deus a gente não consegue ludibriar. As pessoas podem enganar os outros, mas não conseguem enganar a Deus. Então, com arrependimento genuíno e verdadeiro, com lágrima nos olhos, com o coração quebrantado e contrito na presença de Deus, rasga o teu coração na presença de Deus e pede perdão a Deus pelos teus pecados, confessando os teus pecados diante de Deus. E que seja algo genuíno, que seja algo verdadeiro, porque se for teatro, Deus vai saber e os teus pecados não serão perdoados. O pecado tem que te constranger. O pecado tem que te entristecer. Mas essa tristeza que o pecado gera é a tristeza para o arrependimento genuíno e verdadeiro. Arrependimento não é remorso. Remorso você chora e volta a fazer tudo de errado de novo. Arrependimento você chora, você confessa e você para de continuar fazendo as mesmas coisas erradas. Então vá hoje diante desse Deus Todo-Poderoso, que está hoje dizendo para você, eu estou te dando mais uma chance. Eu estou te dando mais uma oportunidade de você se arrepender dos teus erros, de você se arrepender dos teus pecados, de você se converter dos seus maus caminhos e de ter um relacionamento comigo próspero, genuíno, verdadeiro, sincero. Hoje Deus está falando. Eu sondo o teu coração. Ele diz na palavra dele, em Jeremias, que ele é o Deus que esquadrinha os nossos corações. Ele sabe o que tem lá dentro. Ele sabe se é arrependimento mesmo, ou se é remorso, ou se é apenas pura
pura falsidade. Ele sabe, ele esquadrinha, ele conhece, ele sabe tudo. Dele não escondemos absolutamente nada. E ele hoje te convoca ao arrependimento. Arrependei-vos, diz a palavra, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Arrependa-se agora. Arrependa-se nessa hora. Arrependa-se nesse momento. Olha para esse mundo e veja tudo que está acontecendo de ruim nesse mundo. Será que você não consegue enxergar que a gente está no fim dos tempos? Que é o último momento da igreja na terra. Em breve virá o arrebatamento. E o que adianta você perder a tua salvação por dinheiro, por prazeres mundanos? O que adianta todo o prazer, dinheiro, fama e sucesso que esse mundo tem a te oferecer? E você passar a eternidade no inferno? Passar a sua eternidade no lago de fogo e enxofre, queimando por toda a eternidade? O que adianta todo o sucesso, toda a fama, todo o dinheiro, tudo que esse mundo tem a te oferecer, tudo que esse mundo tem a te oferecer vai acabar e está para acabar em breve, porque Jesus há de vir arrebatar a sua igreja. O mundo está no fim, a igreja está no fim dos tempos aqui na terra. Em breve a trombeta vai soar, em breve a gente vai se encontrar com Cristo nos ares, em breve seremos arrebatados. E aqueles que ficarão para a grande tribulação. Aqueles que ficarem serão banidos da face do Senhor, diz a palavra de Deus. Então hoje Deus está dizendo para você: para de priorizar coisas que perecem, para de priorizar coisas que acabam, priorize a tua eternidade. Pense aonde você vai passar a tua eternidade. Então hoje olha para dentro de você. Hoje reconheça teus erros, reconheça tuas falhas, reconheça os teus pecados e com lágrima nos olhos, com arrependimento genuíno e verdadeiro, confessa os teus pecados, peça perdão a Deus e faça uma aliança com Cristo. Porque só Cristo pode libertar você. Só Cristo pode salvar você. Confesse Cristo como teu Senhor e Salvador. E peça a Ele para te ajudar a viver uma vida santa, a viver uma vida reta, a viver uma vida separada para Deus. Hoje Deus está falando: o que encobre a sua transgressão jamais vai prosperar no relacionamento dele comigo, enquanto você continuar encobrindo, botando a sujeira embaixo do tapete. Enquanto você não abrir os porões da sua alma e mostrar o que tem lá dentro. Enquanto você não abrir os porões do teu coração e mostrar as sujeiras que tem lá dentro. Enquanto você não expor isso para Deus e pedir perdão a Deus por tudo isso, confessar a Deus tudo isso, você não será perdoado. Mas se você hoje se arrepender e confessar a Deus os teus pecados, abrir os porões da tua alma, os porões do teu coração e mostrar para Deus toda a sujeira que tem lá, toda a imundícia que tem lá, todos os erros, os pecados, as falhas, as iniquidades que tem lá, e confessar diante de Deus pedindo perdão, Deus vai perdoar os teus pecados. Se hoje você confessar Cristo como teu Senhor e Salvador e pedir a Cristo que te ajude a viver uma vida santa e reta diante dele, pode ter certeza, Deus fará contigo uma aliança. Cristo fará contigo uma aliança. E a vida que você vai viver a partir de hoje será pela fé no Filho de Deus que te amou e entregou a vida dele por você. A vida que você vai ver a partir de hoje não será mais você reinando, não será mais você mandando, mas será Cristo reinando em você, será Cristo mandando em você, será Cristo vivendo em você. Cristo vive em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Só Cristo pode nos fazer ver a glória de Deus. Só Cristo pode nos dar a glória de Deus. Só Cristo pode nos fazer adentrar
entrar na glória de Deus. Só Cristo, só Cristo, só Cristo, somente Cristo e mais ninguém. Então hoje, reconheça os teus erros, teus pecados, tuas falhas, e com arrependimento genuíno e verdadeiro, confessa os teus pecados. Faça uma aliança com Deus, confessando Cristo como teu Senhor e Salvador. E pede ajuda dele. Senhor, que a partir de hoje eu não viva mais, mas o Senhor vive em mim. E que eu possa viver uma vida que te glorifica, que te honra, que te exalta. Uma vida santa, uma vida reta, uma vida separada para ti. Então a primeira lição que nós aprendemos com esse texto é: quem encobre a transgressão nunca prospera no seu relacionamento com Deus. Segunda lição, o pecado para ser perdoado tem que ser confessado, e nós já falamos isso aqui. Pecado para ser perdoado tem que ser confessado. Pecado tem nome. Eu me lembro que desde cedo viraram para mim e falaram assim: pecado tem nome. Aquilo ficou na minha cabeça desde a minha infância. Pecado tem nome. Qual é o nome do teu pecado? Qual é o nome do teu pecado? Fala para Deus. Desce do salto do orgulho e admite teu pecado. Admite teu erro. Admite tua falha e fala para Deus o nome do teu pecado. Qual é o teu pecado? Expõe para Deus. Se você vive na prostituição, se você vive no adultério, se você vive na lascívia, se você vive no egoísmo, na inveja, qual é o nome do teu pecado? Qual é o nome do teu pecado? Se você vive na corrupção, qual é o nome do teu pecado? Fala para Deus o nome do teu pecado. Se você vive na desonestidade, fala para Deus o nome do teu pecado. Admita teu erro, admita a tua falha, admita os teus pecados. Fala para Deus o nome do teu pecado hoje, agora, nessa hora. Fala para Deus. Porque pecado para ser perdoado tem que ser confessado. E pecado para ser confessado tem que falar o nome dele. Porque pecado tem nome. Então fala para Deus: Senhor, o nome do meu pecado é isso, 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 isso. Abre a listinha para Deus. Abre a listinha da inveja. Abre a listinha da falta de perdão. Abre a listinha de tudo aquilo que tem causado mágoa, rancor, ressentimento, raiz de amargura dentro de você, que está te afastando de Deus. Abre a listinha das coisas que você faz errada, da pornografia que você assiste, das coisas erradas que você faz, das pessoas que você se relaciona e que te leva a fazer coisas erradas. Fala o nome do teu pecado hoje. Confessa o teu pecado hoje. Abre para Deus qual é o teu pecado. Ele sabe, mas ele quer ouvir de você o nome do teu pecado. Fala para Deus: Senhor, eu tenho errado nisso, eu tenho adulterado, eu tenho me prostituído, eu tenho visto pornografia, eu tenho visto tanta coisa errada, eu tenho feito tanta coisa errada, Senhor. Fala para Deus agora, fala para Deus nessa hora, nesse momento, que é a oportunidade que Deus está te dando para se arrepender dos seus pecados, para abandonar esse pecado e viver uma vida santa e reta diante dele. Porque enquanto você encobrir o teu pecado, teu relacionamento com Deus não prospera. Enquanto você não dá nome ao teu pecado, confessando ele ao Senhor, teu relacionamento com Deus não prospera. E se teu relacionamento com Deus não prospera, você continua longe e distante de Deus. E um dia o Senhor vai te chamar. E a pergunta é: para onde você vai? Para onde você vai? Tem gente que vive para acumular tesouros nessa terra. Tem gente que vive para acumular dinheiro nessa terra. E faz tanta coisa errada para ter dinheiro. Vende o corpo, engana pessoas, ilude pessoas, manipula situações. Faz tantas coisas erradas para ter dinheiro. Quando morre, não leva nada. Não leva absolutamente nada. E a pergunta que é feita: para onde que vai?
Porque os bens vai ficar aí para os outros se degladiarem por causa desses bens. E a pessoa não leva nada. Não leva absolutamente nada. E aonde vai passar a eternidade? Será que o dinheiro, fama, sucesso, tudo que esse mundo tem a oferecer, vale mais do que uma eternidade? Será que tudo que esse mundo tem a nos dar, a nos oferecer, vale mais do que uma eternidade? Pense nisso. Porque Deus está te dando uma oportunidade hoje de você ter a vida eterna e não a condenação eterna. Não o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. E hoje Deus está falando para você. Se hoje você reconhecer os teus pecados, se arrepender genuinamente, confessar os teus pecados, dando nome aos teus pecados, fala para Deus o nome do teu pecado. E com arrependimento genuíno e verdadeiro, confessar Cristo como teu Senhor e Salvador e pedir ajuda dele para viver uma vida certa, santa, reta diante dele, Deus vai te ajudar a vencer o pecado, a vencer o maligno e a ter uma vida santa e reta diante dele. E pode ter certeza que ter uma vida santa e reta diante de Deus não é absolutamente não ter mais vontade de pecar. A vontade de pecar vai estar todo dia lá batendo a porta do teu coração. Mas é você sempre fazendo a escolha por não pecar, por não errar. É sempre fazendo a escolha por Cristo. A vontade de errar, a vontade de pecar, a vontade de fazer coisas erradas nunca vai desaparecer. Sempre vai estar lá. A tentação sempre vai estar diante dos seus olhos. A tentação vai estar sempre mexendo com o teu coração. Mas em Cristo você consegue dizer não à tentação. Em Cristo você consegue dizer não ao pecado. Em Cristo você consegue fechar a porta na cara de Satanás. Em Cristo você consegue fechar a porta na cara do diabo. Em Cristo você consegue negar o pecado e continuar vivendo santamente diante de Deus. Não porque você não teve vontade de pecar, mas porque você preferiu continuar servindo a Deus e dizendo não ao erro, dizendo não ao pecado. E com a ajuda de Deus, você segue em frente. Com a ajuda de Cristo, você segue em frente. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, você diz não ao pecado e segue em frente. Então hoje Deus está falando para você. Dá nome ao teu pecado. Confessa. Peça a minha ajuda e eu vou te ajudar a dizer não ao pecado. Porque a terceira grande lição que nós aprendemos com esse texto, e eu quero aqui ressaltar, salientar, mais uma vez, é que o pecado, para ser perdoado, tem que se deixar à prática. E só Deus, só Cristo, só o Espírito Santo de Deus pode nos fazer vencer as tentações, pode nos fazer dizer não ao pecado. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, verso 16, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. É o Espírito Santo de Deus. É a presença de Deus. É a presença de Cristo em nós, através do Espírito Santo de Deus, que nos dá força suficiente para todos os dias negar a nossa carne, negar as tentações e continuar servindo a Deus com fidelidade. Então que hoje você possa pedir, Senhor, me ajuda a viver uma vida santa, me ajuda a viver uma vida reta, me ajuda a viver uma vida separada, me enche com teu Espírito Santo, me enche com teu Espírito Santo. Jesus, eu preciso da ajuda do teu Espírito Santo, me enche com a tua presença, Senhor, e me ajuda a negar a minha carne todos os dias dizer não à vontade da minha carne, todos os dias dizer não ao pecado, todos os dias dizer não à tentação. Me ajuda, Senhor, porque com a tua ajuda eu vencerei. Com a tua ajuda eu vencerei. Com a tua ajuda eu vou vencer o pecado e vou continuar prosseguindo em frente para o alvo que é Cristo Jesus. Me ajuda. Me ajuda. E Deus vai te ajudar. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Cristo vai te ajudar a continuar seguindo em frente, vencendo todos os dias as tentações,
todos os dias a vontade de pecar e continuar vivendo uma vida santa e reta diante de Deus, até chegar o tempo de Deus completar a obra e você encontrar Jesus nos ares para estar para sempre com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Então hoje, através desse texto, nós aprendemos que quem encobre a transgressão nunca prospera no seu relacionamento com Deus. O pecado, para ser perdoado, tem que ser confessado, você tem que dar nome ao teu pecado. Qual é o nome do teu pecado? Confessa para Deus. E o pecado, para ser perdoado, tem que se deixar de pecar. Não adianta só confessar, tem que confessar e deixar. É como Jesus falou para aquela mulher adúltera. Jesus falou o quê? Vai e não peques mais. Então, o pecado, para ser perdoado, tem que ser confessado, você tem que dar nome ao teu pecado. E pecado, para ser perdoado, você tem que deixar, tem que abandonar. E para você deixar e abandonar, você tem que pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que ele venha te ajudar a vencer o pecado todos os dias. E assim você vai vencer, vai viver uma vida santa e reta diante de Deus, lutando todos os dias contra o pecado e vencendo, e Deus vai completar a obra dele em você, até o dia que ele te chamar para se encontrar com ele para sempre, estar para sempre com ele. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Mas eu quero falar aqui também para vocês 2 motivos que explicam porque o pecado é tão perigoso e pode destruir a nossa relação com Deus. O pecado gera a morte física e espiritual. Olha o que diz Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o pecado ele gera morte tanto física quanto espiritual. Como assim gera morte física? Quantas pessoas morreram pecando? No ato do pecado. Quantas pessoas morreram no ato do pecado? Se drogando, teve uma overdose, morreu. Quantas pessoas foram assaltar e acabaram morrendo alvejadas por tiros? Quantas pessoas estavam adulterando dentro de um motel, chegou lá, teve um infarto e morreu? Então o pecado, ele gera morte física. Ele gera morte física e gera morte espiritual. O pecado, ele mata tanto você no físico, como ele mata você também no espiritual. Porque aqueles que estão em pecado estão mortos espiritualmente. Aqueles que estão na prática do pecado estão mortos espiritualmente. E todos esses que estão mortos espiritualmente estão condenados eternamente. Então, o pecado ele é perigoso por quê? Porque ele gera morte física e espiritual. Esse é o salário do pecado, é a morte. Então, abandone o pecado, arrependa-se, confesse e creia em Jesus Cristo. Confesse Cristo como teu Senhor e Salvador e peça a ajuda de Cristo para viver uma vida santa diante dele. Segundo, o pecado nos leva para o inferno. Eu já falei isso aqui, mas vou salientar mais uma vez, agora dando um versículo para vocês, Mateus capítulo 18, verso 9, que diz: se o teu olho te escandalizar, arranca e tira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um olho só, com um só olho, do que tendo os 2 olhos e serem lançados no fogo do inferno. Então o pecado leva a gente para onde? Para o inferno. O pecado nos condena eternamente, nos leva à condenação do lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Olha, a Bíblia é tão categórica quanto ao pecado, quanto ao mal que o pecado gera, quanto ao perigo que é o pecado, que ela vai dizer o seguinte: se o teu olho te escandalizar, te faz pecar, arranca o teu olho. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ela não está falando isso para você arrancar teu olho. Ela está falando isso para alertar você o quanto o pecado é destrutivo e o quanto o pecado pode acabar e destruir a tua vida. Então não brinque com o pecado, não flerte com o pecado, não ande na beira do precipício, porque você pode cair. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, o pecado, ele mata fisicamente, ele mata espiritualmente, ele leva para o inferno, ele leva para o lago de fogo e enxofre. Então não brinque com o pecado, ele
pode acabar com você por toda a eternidade, destruir você por toda a eternidade. E para que ele não acabe com você, não destrua você, arrependa-se dos seus pecados, confesse Cristo como teu Senhor e Salvador e peça a ajuda do Espírito Santo de Deus para viver uma vida santa e reta diante desse Deus Todo-Poderoso. E eu quero aqui falar para vocês rapidamente, para a gente poder terminar, os sintomas daquela pessoa que está morrendo espiritualmente por causa do pecado. Primeiro sintoma: não tem fome pela presença de Deus. Irmãos, se existe uma coisa que é maravilhoso, que é maravilhosa, é adentrar a presença de Deus. Quando você se ajoelha para orar, e oração, irmãos, não é petição, não. Você pode botar, isso eu falo sempre aqui, vou repetir mais uma vez, você pode botar as suas petições nas orações, mas oração é momento de adoração a Deus. É você dizer a Deus aquilo que Ele é lindo, que Ele é belo, que Ele é verdadeiro, que Ele é tremendo. É você louvar a Deus, isso é oração. E depois de fazer tudo isso, você pode colocar as suas petições diante de Deus. Por isso que as pessoas às vezes adentram a presença de Deus, aqueles que têm um relacionamento com Deus, e se esquecem do tempo. Porque é tão bom, é tão gostoso, é tão maravilhoso, é tão tremendo estar na presença de Deus, adorando a Deus em espírito, dizendo aquilo que Ele é, orando, adorando, glorificando, exaltando a Deus, que passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, quando você vai ver, passou um monte de horas e você nem viu, porque foi maravilhoso estar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Mas quem está morto espiritualmente, meia hora, 10 minutos buscando a presença de Deus, já incomoda ele de tal forma que ele para. Então reflita hoje. Quanto tempo você gasta na presença de Deus? E o quanto é bom e precioso para você estar na presença de Deus. Porque se você não tem mais prazer de estar na presença de Deus, isso é um sinal que você está morto espiritualmente. O segundo grande sintoma é que não tem fome pela palavra de Deus. Quem está morto espiritualmente não tem fome de leitura, de reflexão da palavra de Deus, não lê a Bíblia, não reflete na Bíblia. É uma pessoa que deixa a Bíblia apenas aberta no móvel, pegando poeira, achando que aquilo ali é uma espécie de amuleto que vai impedir com que o mal entre. A Bíblia não é amuleto, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. E palavra de Deus tem que estar aqui, ó, no nosso coração. E para estar no nosso coração, a gente tem que ler. A gente tem que meditar, a gente tem que refletir e a gente tem que praticar. Então pare de botar a Bíblia como um amuleto em cima de um móvel, a Bíblia aberta como um amuleto em cima de um móvel. Pare com isso, porque isso não vai impedir o mal de entrar na tua vida. O que vai impedir o mal de se andar na tua vida é a palavra de Deus dentro de você. É você lendo, refletindo e praticando a palavra. É isso que vai combater o mal contra a tua vida. É isso que vai combater o mal contra a tua casa e contra a tua família. Não é a Bíblia aberta em cima de um móvel, não. Então hoje, Deus está falando, volte para as Escrituras. Volte a ler como você lia antes. Volte a meditar como você meditava antes. E pratique a minha palavra. Pratique a minha palavra. Pratique a minha palavra. E para isso tem que ler, tem que meditar, tem que refletir. Para de gastar o teu tempo com aquilo que não te edifica. Para de perder o seu tempo com tanta coisa que te afasta de Deus e que não edifica nada a tua vida. Faça hoje uma introspecção, faça hoje uma análise da tua vida e veja quanto tempo você está perdendo com coisas fúteis que não te aproximam de Deus e que, muito pelo contrário, te afastam de Deus. E passe a ganhar o teu tempo a partir de hoje, lendo, meditando e refletindo na palavra. O terceiro grande sintoma é de uma pessoa morta espiritualmente que ela não trata o próximo com amor, mas com aspereza. Já viu aquela pessoa áspera? Aquela pessoa amarga da vida? E você pergunta para ela, aliás, você fala para ela assim, bom dia, e ela nem te responde. Está sempre áspera, sempre amarga, sempre respondendo os outros, atravessado, está sempre com 5 pedras nas mãos,
Você é uma pessoa que está morta espiritualmente. Porque quem está com Deus tem fartura de alegrias, porque é o que diz a Bíblia. Quem está com Deus tem amor ao próximo, tem prazer em se relacionar com o próximo, tem prazer em abraçar o próximo, tem prazer em estar com as pessoas. Trata todos com amor, com carinho, com respeito, com honra. Não faz distinção de ninguém, não faz acepção de pessoas. Mas aquela pessoa que não tem amor pelos outros, que trata todo mundo com aspereza, está morto espiritualmente. Quarto, mágoa. O quarto grande sintoma é a mágoa. Com relação e entristecimento, com relação à atitude das pessoas, as palavras que as pessoas falaram para ela. Quem está vivo espiritualmente libera o perdão. Quem está vivo espiritualmente não acumula mágoa, rancor, ressentimento no coração, está livre disso tudo porque perdoa. Perdoa quem se levantou contra ela, perdoa quem magoou ela, perdoa quem entristeceu ela. Sabe por quê? Porque vence o mal com o bem, e a única forma de vencer o mal é com o bem. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 21, não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Você vai vencer esse mal perdoando quem te magoou, quem te entristeceu, quem virou as costas para você, quem puxou o teu tapete, quem te feriu. Perdoa, perdoa, abençoa, ora por essas pessoas. Não deixe que a mágoa, o rancor, o ressentimento acumule no teu coração, porque quem deixa isso está morto espiritualmente. Mas quem está vivo espiritualmente perdoa e abençoa todos aqueles que se levantaram contra ele e contra ela. Quinto, não sente a presença de Deus. Aquela pessoa chega na igreja, está sempre olhando para o relógio, pensando que horas que o culto vai acabar para poder ir embora. Sabe por quê? Porque não sente a presença. Quem sente a presença de Deus, irmão, fica ali maravilhado, impactado. Senhor, quero sentir mais. Esse ambiente é maravilhoso. Esse ambiente é muito bom, Senhor. Essa presença é gloriosa, é verdadeira. Agora a pessoa que fica ali, pensando que horas que vai acabar, que horas que vai terminar, querendo que tudo termine logo, é a pessoa que já está morta espiritualmente porque não sente mais a presença do Eterno. Então hoje faça uma análise disso tudo, porque Deus está te dando uma oportunidade de se arrepender dos seus pecados e de ter uma vida santa e reta na presença dele, de prosperar no teu relacionamento com ele. Sexto, não tem visão espiritual. Aquela pessoa que não tem discernimento espiritual, que é enganado por todo mundo. A pessoa chega, fala para ela uma coisa, ela acaba acreditando na onda dos outros. Não tem discernimento espiritual, não tem visão espiritual das coisas. Aí acaba andando por todo o vento de heresias que está por aí, por todo o vento de doutrina e heresias que está por aí. Por quê? Porque não tem visão espiritual, é enganado. Esse está morto espiritualmente. Está sempre procurando uma coisa melhor, porque nunca tem firmeza em nada. E sabe por que não tem firmeza em nada? Porque está morto espiritualmente. Porque está com a vida no pecado. Porque não confessa o pecado. Porque não confessa os erros. Porque não admite as falhas. E é por isso que não tem visão espiritual, é enganado por pessoas, e vai de engano em engano, e nunca está buscando a Deus da maneira certa e correta, nunca sabe aquilo que realmente é de Deus para a vida dela. Sétimo, não escuta a palavra de Deus quando lhe é pregada. Aquela pessoa que tem resistência a ouvir uma pregação está morta espiritualmente, porque a verdadeira pregação não é aquela que fala coisas agradáveis, que vai agradar teu coração, você vai ser que bom. Meu irmão, quer escutar algo bom? Vai escutar um coach. Quer escutar algo que venha massagear teu ego? Vai escutar uma palestra de autoajuda. Agora, se você quer escutar a palavra de Deus, ela vai te confrontar nos teus erros. Ela vai te confrontar nos teus pecados. Ela vai te confrontar nas suas miserabilidades. E quando a pessoa está morta espiritualmente, ela não consegue escutar a palavra de Deus quando lhe é pregada. Ela fica incomodada, querendo que a palavra acabe rápido. Por quê? Porque a palavra está confrontando ela nos seus delitos e nos seus pecados. Isso incomoda ela. E ela continua resistindo à palavra. Pare de resistir à palavra. Pare. Porque Deus quer hoje ressuscitar você. Deus quer hoje
ressuscitar você. Deus quer hoje ressuscitar você. Então não resista à palavra quando lhe é pregada. Se a palavra está te confrontando nos seus delitos e pecados, recebe essa palavra e deixa Deus fazer a obra na tua vida. Porque Ele quer ressuscitar você. Ele quer te levantar na face dessa terra. 8º, não prega o evangelho, não anuncia o amor de Deus. É aquela pessoa que tem medo de pregar o evangelho, tem medo de anunciar o amor de Deus, esse amor que nos constrange nos nossos delitos e pecados, e que só quer pregar coisas boas, afáveis e amáveis, só quer pregar autoajuda para as pessoas, só quer pregar a palavra que vai agradar porque tem medo de ser rejeitado, de ser rejeitada. Não tenha medo de ser rejeitado, não tenha medo de ser rejeitada por pregar a verdade. Melhor ser rejeitado pelos homens do que ser rejeitado por Deus. O apóstolo Paulo falou, quando eu preguei a vocês, eu procurei o favor de Deus ou dos homens? Eu procurei o favor de Deus, porque melhor importa é agradar a Deus do que aos homens, foi o que Paulo falou. Então não tenha medo de pregar a verdade, não tenha medo de ser rejeitado por expor o pecado e pregar a verdade. É isso que Deus espera de você. A verdade saindo dos teus lábios, a verdade sendo pregada através de você. E quando a pessoa está morta espiritualmente, ela só quer agradar com a pregação dela. Ela tem medo de ser rejeitada. 9, não se alegra, não perdoa, não chora, não é grato. Aquela pessoa que está sempre triste, amargurada, áspera. Aquela pessoa que não consegue perdoar, aquela pessoa que não consegue chorar na presença de Deus, aquela pessoa que não consegue agradecer a Deus pelo aquilo que Deus já deu. Irmãos, para de só ficar pensando em conquistar mais coisas para agradecer. Você tem todos os motivos para agradecer todos os dias a Deus, pelo aquilo que Ele já te deu, pelo aquilo que Ele já fez. Isso é motivo de agradecer a Deus todos os dias. Isso é motivo de acordar, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida eterna, pela minha salvação. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho uma cama, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um emprego que paga minhas contas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me deu, porque eu tenho uma família. Agora tem pessoas que é ingrata, que não conseguem agradecer nada a Deus. E por quê? Porque estão mortas espiritualmente. Não conseguem enxergar a bênção do dia a dia como algo bom. Ah, mas eu não tenho a casa dos meus sonhos. Que importa? Você tem uma casa. Ah, eu não tenho o carro dos meus sonhos. Que importa? Você tem um carro. Eu não tenho emprego. Que importa? Você tem um emprego. Deus está provendo, Deus está movendo. Seja grato, seja grata. Se você for fiel hoje no que Deus te deu, amanhã Deus vai te colocar sobre o muito, porque Deus age assim. Aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito, mas enquanto você continuar nessa ingratidão, nada acontece. E você continua morto espiritualmente, longe, distante de Deus. E para a gente terminar, aquele que está morto não gosta do fogo do Espírito Santo. Sabe aquela pessoa que quando vê o mover de Deus, eu não estou falando de meninice, não. Eu estou falando de muita bizarrice que acontece em muitas igrejas por aí. Estou falando de fogo de Deus, de presença de Deus, de poder de Deus. Sabe aquela pessoa que se incomoda com isso? Sabe aquela pessoa que não consegue estar num ambiente assim? Essa pessoa está morta espiritualmente. Porque aquele que está vivo, ele pede, Senhor, derrama o seu fogo em mim. Me enche com a tua presença. Me enche com a tua unção que cura, que restaura, que aviva, que liberta, que salva e que levanta. Me enche, meu Pai, com o teu Espírito Santo, porque eu preciso, eu necessito e eu dependo do teu Espírito Santo. Derrama a sua glória sobre mim, derrama o teu fogo na minha vida, Senhor. Me enche do fogo do teu Espírito Santo. E quando eu pregar, que eu pregue com autoridade. Quando eu falar da tua palavra, que eu fale com autoridade. Quanto
tudo que eu fizer na minha vida, as pessoas possam ver Cristo em mim, o Espírito Santo em mim, a tua presença em mim. E para isso eu preciso do fogo do teu Espírito, eu preciso do teu Espírito Santo, eu preciso da tua glória. Então derrama o teu fogo em mim, Senhor, derrama o teu fogo em mim, derrama o teu fogo em mim, para que eu possa dar testemunho perante as pessoas de um Deus que liberta o pecador, que salva o pecador e que faz dele uma nova criatura. Peça isso hoje ao Senhor. Peça o fogo do Espírito, peça o poder de Deus, peça o poder de Deus, peça o poder do Espírito Santo, peça o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, e Deus vai encher você com o fogo dele, com o Espírito Santo, com a glória dele, e Deus vai te usar poderosamente na face dessa terra, e a tua vida será um testemunho vivo do Evangelho escrito nessa terra, porque nós somos a carta escrita do Evangelho na terra. Então peça a Deus hoje: Senhor, me enche com o fogo do teu Espírito Santo, para que eu possa pregar com autoridade, para que eu possa viver uma vida santa, para que eu possa estender a mão sobre os enfermos serem curados, para que eu possa, Deus amado, fazer a tua obra, e as pessoas possam ver o Senhor na minha vida e glorificar o teu nome, exaltar o teu nome através da minha vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que o teu pecado tem nome, o teu pecado tem nome, o teu pecado tem nome. Então hoje arrependa-se dos seus pecados. Hoje confesse o teu pecado, dando nome ao teu pecado. Hoje faça uma aliança com Deus, confessando Cristo como teu Senhor e Salvador. E hoje, em nome do Senhor Jesus, peça a ajuda de Deus para viver uma vida santa e reta diante dele. E Deus vai te ajudar. E o pecado não vai mais te afastar de Deus, mas você vai progredir e prosperar no teu relacionamento com Deus todos os dias da tua vida, até a trombeta soar e você se encontrar com Jesus nos ares. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E eu quero terminar essa mensagem agora, orando o Pai Nosso com todos vocês. E depois eu vou fazer uma oração pela vida de vocês. Amém? Feche seus olhos agora. Curva a sua cabeça. Coloque a palma da sua mão para cima e ore o Pai Nosso comigo. Diga assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, sua cabeça curvada, Senhor, abençoa cada vida que ficou conosco, ó Pai, até o final dessa mensagem, sejam todos ricamente abençoados. Que eles possam confessar os pecados, que eles possam dar nome ao pecado deles, meu Pai, e que eles possam pedir a tua ajuda para viver uma vida santa e reta diante de ti. Eles possam te confessar como Senhor e Salvador e pedir a tua ajuda para viver uma vida santa e reta diante de ti, que o Senhor possa ajudá-los a viver uma vida santa, a viver uma vida reta e separada para ti, até o dia que o Senhor nos chamar para encontrar o Senhor nos ares. Eu abençoo cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Eu quero orar com você que ainda não confessou Cristo como teu Senhor e Salvador, e você que foi tocado também por essa mensagem e que quer, nesse momento, voltar para Jesus, quer renovar a tua aliança com Cristo. Feche seus olhos agora, vamos fazer a oração de confissão. Eu vou orar, você vai repetir a oração que eu vou fazer agora, você vai repetir ela, e quando a gente falar amém, você continue com a sua cabeça curvada, com seus olhos fechados, que eu vou orar pela tua vida, amém? Então, vamos fazer a oração de confissão agora? Ore comigo, repita essa oração, diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu reconheço que sou miserável, que sou pecador. Nesse momento, meu Pai, eu te peço perdão por todos os meus pecados, por todo pensamento, ato ou palavra que errei, que pequei. Jesus, me perdoa. Nesse momento, Senhor, eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Faz uma aliança comigo agora, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Agora receba essa oração. Senhor, eu abençoo cada um, Pai, que fez a oração de confissão nessa hora. Sejam todos ricamente abençoados e que o Senhor possa, ó Pai, fazer com que eles cresçam a cada dia na tua graça e no teu conhecimento. E, ó Pai, possam ver a tua glória. Assim oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém.
Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Mais um culto de louvor e celebração ao nosso Deus. Pai de amor maravilhoso, Pai de bondade, Pai da eternidade. E com muita alegria nós nos colocamos na presença do Senhor para adorar. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, de celebração, de gratidão a Ti, Pai. Te pedindo que o Senhor venha nos cobrir com o sangue de Jesus, cobrir toda a nossa família com o sangue de Jesus, o teu precioso sangue, Senhor, que foi vertido lá na cruz do Calvário, que o Senhor venha, através do teu sangue, Senhor, repreender todo o mal e todo o levante do inferno contra nossas vidas, Pai, e lançar por terra, Senhor, tudo aquilo que não nasceu em Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nos proteja, nos livra do homem mau e da mulher perversa, nos livra das perseguições, Senhor, nos livra das mentiras, das calúnias, das fofocas, das intrigas, nos livra, Senhor Deus, de todos aqueles, Senhor Deus, que olham para nós com olhos maus, Senhor. Nos livra em nome de Jesus e que possamos viver para louvor da Tua glória, que nossa vida seja um perfeito louvor a Ti, Senhor Deus, e nos conserta a cada dia conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, conforme a Tua imagem e semelhança, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E nós vamos iniciar esse período de louvor com o hino da harpa, Foi na Cruz. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão grande pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, glória a Deus. Nós nos alegramos, Senhor, na sua luz, porque o Senhor perdoou todos os nossos pecados naquela cruz, nos redimiu. Somos pecadores redimidos pelo sangue do Calvário e temos ousadia e liberdade para vivermos e repreendermos o acusador, porque derrotado é o acusador, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E agora nós vamos continuar essa adoração, dizendo que o Senhor é o nosso Deus eterno, o nosso maior amor, é tudo para nós. Aleluia, Senhor, tu és tudo para nós, Senhor, tudo, tudo, tudo. Aleluia, Senhor, aleluia. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo, eu te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, eu te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Aleluia, só tu és
és o nosso Deus eterno, Tu és o motivo da nossa canção. Aleluia, Senhor, te adoramos, te louvamos, glorificamos o Teu santo nome. Tu és o ar que nós respiramos, Senhor, o nosso alimento, a nossa força, a nossa vida. Aleluia, Senhor. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. Oh, 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 a melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo
da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Aleluia, Senhor, Tu és o motivo da nossa canção, Senhor. Te amamos, Te adoramos, Te glorificamos, exaltamos o Teu nome e encerramos esse período de louvor com muita gratidão no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu senti de cortar aqui, Leão. Senti de novo. Eu quero nesse momento orar por você que tem um pedido de oração. Nós vamos nesse momento agora levantar o clamor da vitória. Vamos orar pela tua vitória nesse momento. Você que tem um pedido de oração, nesse momento eu te convido mais uma vez a fechar teus olhos, a curvar a tua cabeça e receber a oração que eu vou fazer por você. Você também pode estar orando no momento que eu estiver orando, você ir aonde você está, você pode estar orando também e recebendo a oração que eu vou fazer pela tua vida agora. Vamos orar? Vamos clamar pela vitória? Bota agora o seu pedido de oração diante de Deus, que eu vou orar pelo teu pedido de oração. Senhor, eu quero abençoar cada vida que está aqui, meu Pai, neste momento, que sejam todos ricamente abençoados. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, queremos dizer que a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado em nossas vidas e já te agradecer por tudo que o Senhor vai fazer. Te pedir mais uma vez, ó Pai, perdão por todos os nossos pecados. Nesse momento, meu Pai, eu quero orar por essa pessoa que tem um pedido de oração. Que o Senhor possa contemplar cada pedido, que o Senhor possa responder agora, ó Pai, a tudo que eles estão colocando diante de Ti. Eu quero orar, ó Pai, por essa pessoa que está com problemas emocionais, crise de ansiedade, síndrome do pânico, ó Pai. Essa pessoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, que não consegue dormir, de tanta angústia que tem, ó Pai, de tanta depressão e tristeza que tem, que o Senhor possa libertar essa pessoa agora, ó Pai, de toda a crise de ansiedade, de todo o pânico, ó Pai, de toda a dor, de toda a angústia, de toda a tristeza. Essa pessoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, que está com alguma enfermidade física, Senhor, seja nos olhos, seja, ó Pai, na cabeça, seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, na pele, nos ossos, Senhor, nas veias, nas artérias, meu Pai. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, no coração, no pulmão, no útero, na bexiga, no ovário, nas trompas de Falópio, meu Pai, nos rins, Senhor, no baço, Senhor, meu Deus, meu Pai, no pâncreas, aonde existiu uma enfermidade física, que o Senhor possa curar e libertar essas pessoas nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, abre porta de emprego para aquele que está desempregado. Promove essa pessoa, meu Pai, que tanto tem orado por promoção e que tem tanto, ó Pai, se dedicado ao trabalho dela, meu Pai, que ela possa ter o reconhecimento e ser promovida. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, abençoa essa pessoa que está com causa na justiça, Senhor, há anos, que nunca sai, e um sentimento, ó Pai, muito grande de estar sendo injustiçada, que o juiz possa pegar a causa dessa pessoa, possa deferir a favor dessa pessoa, a justiça possa ser feita, meu Pai, e ela está em breve, ó Pai, testemunhando essa causa, Senhor, que saiu, que o Senhor abençoou. Deus amado também, Senhor, toda pessoa que está com bênção retida, Senhor, seja o que for, que possa ser liberada agora em nome do Senhor Jesus. Restaura os casamentos, restaura, Senhor, meu Deus, meu Pai, as famílias. Restaura, Senhor, os ministérios. Essas pessoas, ó Pai, que abandonaram seus ministérios, que estão paradas, que estão como vaso embocado. Desemboca o vaso, Senhor, enche de azeite. Renova, ó Pai, essas pessoas. Usa elas novamente, poderosamente para a Tua glória. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, vai contemplando cada problema, vai contemplando cada luta, cada dificuldade, meu Pai, vai dando vitória, vai lançando por terra todo o mal nessa hora. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas o Senhor hoje contempla a tua luta, contempla a tua dificuldade, contempla o teu problema e Ele te dá vitória. Creia na tua vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai contemplando cada luta, vai contemplando cada problema, vai contemplando cada dificuldade, meu Pai, e vai liberando a vitória para o teu povo.
e aqueles, ó Pai, que precisam se acertar diante de Ti, Senhor, que possam reconhecer os Teus erros, que possam reconhecer os seus pecados, que possam se arrepender, meu Pai, e renovar a aliança deles contigo, ou fazer uma aliança com o Senhor. Eu abençoo cada vida agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. E eu quero terminar falando para você que está assistindo essa mensagem, que você possa se inscrever no canal da Igreja Evangelho e Salvação, que você possa falar desse canal para muitas pessoas, compartilhar esse canal para muitas pessoas, que você possa dar o seu joinha aí nesse vídeo que você acabou de assistir, fazer seu comentário aí no vídeo, que você possa também ativar o sininho no canal para receber para receber as notificações de cada vídeo que vai ser postado aqui no canal. Meu amado irmão, se você nos ajudar apenas se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos, fazendo seus comentários, dando joinha, a plataforma do YouTube vai entender que as pessoas têm interesse pelos vídeos, estão interagindo com os vídeos e vai distribuir os vídeos para muito mais pessoas, e o Evangelho de Cristo vai ser pregado a muitas pessoas. E é isso que a gente quer. A gente quer que esses vídeos cheguem a milhares de pessoas, a milhões de pessoas, porque é apenas o Evangelho de Cristo sendo pregado de maneira pura e simples, com a linguagem bem clara do Evangelho, para que as pessoas entendam e se arrependam dos seus pecados. E se você é engajado na causa do Evangelho, como eu sou engajado, vocês nos ajudem a divulgando o canal, divulgando os vídeos, a compartilhando bastante os vídeos do canal, se inscrevendo aí no canal, meu amado irmão, não custa nada, ativando o sininho, fazendo comentário nos vídeos, dando joinha nos vídeos, fazendo assim, você vai ajudar tanto a divulgar o Evangelho de Cristo, e muitas pessoas serão alcançadas pelo Evangelho genuíno e verdadeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como você tem visto que a gente tem pregado. Nós não estamos pregando aqui palavras para a gente ser aplaudido, não estamos aqui pregando palavras boas para que as pessoas gostem e tenha bastante engajamento, não. Nós estamos aqui pregando a verdade. Todo engajamento aqui vai ser pela verdade, somente a verdade. Então nos ajude nessa causa, você que é engajado no Evangelho como nós, divulgando esse canal, compartilhando esse canal, divulgando os vídeos, compartilhando os vídeos. Agora vamos orar para terminar? Então nesse momento vamos orar para a gente terminar o culto e depois empreitar a bênção apostólica. Amém? Feche seus olhos agora, curve a sua cabeça, coloque a palma da sua mão para cima e oremos terminando esse culto. Senhor, muito obrigado, meu Pai, pelo culto, muito obrigado, Senhor, por essa reunião cultica, muito obrigado pela palavra, pelos louvores, muito obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, pelas orações, por tudo que, ó Pai, neste culto, Senhor, aconteceu, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pela sua presença, que foi gloriosa entre nós aqui. Nesse momento, meu Pai, nós encerramos este culto com os nossos corações extremamente agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Ainda com a palma da sua mão para cima, com a sua cabeça curvada, com seus olhos fechados, receba a bênção apostólica da parte de Deus. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre as vossas vidas até a volta de Cristo. Quem recebe, diga amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. Até o próximo culto, querendo Deus.